Olá, olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ajuda dos Universitários. No episódio de hoje eu conversei com a Mahara. A Mahara é estudante de jornalismo na UFSC e contou pra gente bastante sobre o curso e sobre o que ela enxerga da profissão do jornalista nos tempos de hoje. Lembrando para que você siga o Ajuda dos Universitários aí no seu agregador de podcast, seja você esteja ouvindo no Spotify, no Apple Podcasts ou em qualquer outra plataforma. Se você estiver ouvindo no YouTube, se inscreva no canal para não perder os próximos episódios. Eu sou o Alexandre Lenfers e esse é o Ajuda dos Universitários. E pessoal, antes de ir pro papo de hoje, eu conversei um pouquinho com a Natália Cecília. A Natália, ela foi aprovada agora para um intercâmbio em Harvard. Ela criou um Instagram bem legal para divulgar oportunidades de intercâmbio de bolsas para alunos do ensino médio e da graduação. E a gente conversou um pouquinho sobre esse projeto, então dê uma conferida que tá bem legal. Então pessoal, hoje eu tô aqui com a Cecília, lá do Nordeste Nerd. Ela criou esse projeto recentemente e eu achei ele bem legal, então eu trouxe ela aqui para contar para vocês um pouquinho sobre ele. Então Cecília, por favor, se apresenta pro pessoal e fala um pouquinho sobre o teu projeto. Oi gente, tudo bom? Eu sou da cidade de Arapiraca, interior de Alagoas, e nesse semestre eu consegui uma aprovação em Harvard para fazer um programa de intercâmbio que se chama Visiting Undergraduate Student, que você pode ficar em Harvard um ano, no meu caso, e trabalhar com pesquisa. A repercussão foi tão grande na região que eu moro, as pessoas ficaram muito sensibilizadas, porque é uma trajetória muito atípica. Alguém que vem da cidade que eu venho, que é uma cidade extremamente pobre e violenta. Para vocês terem ideia, enquanto eu crescia na cidade, o índice médio de homicídios era 97 a cada 100 mil habitantes. Isso se aproxima muito de uma zona de guerra. Que a repercussão assim, foi grande. Eu recebi quase 3 mil mensagens entre LinkedIn, Facebook, Instagram, e querendo atender todo mundo, tirar dúvidas, enfim, divulgar bolsas e processos seletivos, eu criei uma página no Instagram chamada Nordeste Nerd. Bom, para deixar bem claro, a página não tem nenhum intuito lucrativo, não vende curso, não vende mentoria. Ela é puramente para compartilhar sobre oportunidades que acontecem aqui no Brasil e fora. Antes de conseguir a minha aprovação para Harvard, eu participei de vários outros projetos e bolsas. E algo que me frustrava muito é que existiam poucos nordestinos ocupando esses espaços, porque pouca gente ficava sabendo. E são oportunidades que são totalmente cobertas pelas instituições. Dão passagem, alimentação, hospedagem, cobrem qualquer gasto que você precise ter. E me incomodava muito isso não ser acessível para mais pessoas, principalmente pessoas do interior. Outro objetivo do Nordeste Nerd também é levar depoimentos de nordestinos que conseguiram essas bolsas para que a gente possa discutir sobre esses assuntos com quem fala com propriedade, com quem vivenciou aquilo. Quem quiser mais informações sobre como foi o meu procedimento de intercâmbio, tirar dúvidas sobre o processo seletivo, como que ele acontece e outras oportunidades que eu já ganhei e participei, como o Programa ProLíder, o Hackathon Inovaton da Scania, e a Bolsa de Embaixadora da Brasil Conference, o meu Instagram é @NataliaCecília e a página para tirar dúvidas e levar depoimentos sobre bolsas e oportunidades se chama @Nordeste Nerd. Vai ser um prazer ter vocês por lá. Podem mandar todas as dúvidas. Estou tentando responder todo mundo e fazer uma informação, compilar isso num feed. Porque quando eu fui tentar esse programa de intercâmbio, durante os 2 anos que eu tentei até conseguir, eu não encontrei essa informação fácil. E era algo que me fez muita falta, porque eu ficava perdida na internet por horas, vagando entre blogs, mandando mensagem para quem eu não conhecia, mandando e-mail que atirando no escuro. A ideia desse Instagram é poder democratizar essa informação. Então, Cecília, parabéns pelo projeto, muito legal a tua iniciativa. E pessoal, a Cecília tem uma trajetória bem interessante. Eu acho que daria um episódio extra legal dela contando como é que ela conseguiu tudo isso, como é que ela conseguiu chegar até conseguir o intercâmbio em Harvard. Então, se vocês tiverem interesse nesse episódio, me deixem saber, mandem uma mensagem lá no Instagram AjudaUni, que quem sabe ela volta para contar um pouco mais para vocês. Então, gente, hoje eu tô aqui com a Mahara. Mahara, por favor, se apresenta pro pessoal. Oi, gente. Obrigada por estarem nos ouvindo. Espero que o podcast seja bacana para vocês. Eu sou a Mahara, tenho 21 anos, nasci aqui em Floripa e morei aqui praticamente a vida inteira, nos arredores. E eu estudo jornalismo na UFSC desde 2017. Então, teoricamente, era para eu estar agora na 7ª fase,
Mas como eu fiz um intercâmbio no meio do curso, agora eu tô, digamos, num limbo entre a quinta e a sétima. E Mahara, conta um pouquinho pra gente a tua história. Como é que foi a tua trajetória desde o ensino médio até chegar no jornalismo? O ensino médio eu fiz um curso técnico em Química no Instituto Federal de Santa Catarina, no IFSC, ali de Floripa também. Foi uma mudança muito grande, quer dizer, da Química pro jornalismo, que era pra ter sido mais suave, porque, na verdade, meu sonho de criança, assim, sempre foi ir pra oceanografia. Então, assim, não tenha medo de mudar de última hora o seu curso se você acha que é isso que vai te deixar mais feliz, porque foi uma decisão super difícil pra mim, quando eu percebi que a realidade da oceanografia, na verdade, não era muito do que eu estava sempre pensando que seria. Porque eu achei que eu ia fazer explorações na Antártida e nadar com golfinhos, mas na verdade eu ia analisar gráficos, ver a temperatura da água e, literalmente, quase 3 anos de física e de cálculo. Então eu pensei assim, não é muito pra mim. E o que acontece? Sempre gostei muito de escrever, sempre fui uma pessoa muito comunicativa, e isso é basicamente o que todas as pessoas do curso de jornalismo falam quando elas se apresentam. Então foi uma coisa assim, um estalo que me deu de talvez fosse uma profissão interessante, e realmente foi uma questão que se pagou. Eu acertei, assim, acho que me sinto muito mais realizada fazendo jornalismo do que fazendo oceanografia, até porque o jornalismo é uma área que me permite, se eu quiser, trabalhar com coisas que eu gostaria de ter trabalhado na oceanografia, por exemplo, fazer um jornalismo científico ou fazer um jornalismo ambiental. Eu não fiz nenhum cursinho. O ensino médio do IFSC, embora ele não prepare especificamente para o vestibular, ele é muito bom, é muito forte, então ele desenvolve bastante questão de lógica e de interpretação mesmo. Então estudei por mim mesma, fiz testes anteriores, vestibulares anteriores, eu fiz o Enem daquele ano também, mas eu passei pelo vestibular. E tu lembra que nota você tirou? Aí é que tá. No ano anterior, a nota de corte do jornalismo tinha sido bem alta. Eu acho que tinha sido quase 60. Eu tirei 54 ou 54 ou 64, eu não lembro. Mas eu lembro que foi uma nota que não era muito acima da nota de corte do ano anterior. Então eu fiquei com muito medo de não passar. Só que no meu ano especificamente, não sei porque a nota de corte foi muito mais baixa. Então, assim, eu entrei pela cota de ensino público, ensino médio público, mas como a minha nota foi suficiente para passar para ampla concorrência, isso que eu acho muito bacana na UFSC, eles, digamos que, trocaram a minha candidatura para ampla concorrência, então eu passei pela ampla. Eles fazem isso pra dar uma vaga a mais de cota, né? Porque a pessoa que tava da cota, se ela tem nota suficiente pra passar pela ampla, tirando ela da cota, tu libera mais uma vaga pra um cotista. Exatamente, eu acho essa linha de pensamento muito, muito interessante da UFSC. Então, como eu consegui abrir vaga pra outra pessoa, isso foi bem bacana, assim. Bom, então aí tu entrou na UFSC e chegando no curso, como é que foram as tuas primeiras impressões? Ele atendeu as tuas expectativas logo de cara? Como é que tu se sentiu? O jornalismo UFSC tem uma característica incrível, que é a festa de domingo. Uma festa que os calouros organizam para todo mundo. Então, assim, é um jeito de tu se integrar com a tua turma, porque tu tem que resolver lugar, tu tem que resolver bebida, tu tem que resolver música, tu tem que resolver tudo de uma festa com pessoas que tu nunca viu na vida e que tu vai ver pelos próximos 4 anos no mínimo. Então, assim, e tudo isso na expectativa de agradar todos os teus veteranos. Então, é uma loucura muito massa. Foi muito legal. A nossa festa de domingo foi incrível. Tinha uma piscina. Foi icônico. Começou a chover. Tipo, tudo que poderia dar errado meio que deu. Mas mesmo assim, foi uma festa maravilhosa. E daí o que acontece? Na segunda-feira tá todo mundo de ressaca. Aquela cara de
que enche os cornos no dia anterior, mas é um jeito muito mais descontraído de entrar no primeiro dia de aula, porque tu já viu várias daquelas pessoas antes, então não tem aquele nervoso de ai meu Deus, tem que me arrumar muito, sabe? Então foi muito legal. E o jornalismo, os professores também são muito calorosos, eles são muito, quer dizer, em sua maioria, né, nem todos, mas eles são muito acolhedores. Eles, principalmente nos primeiros momentos do curso, assim, eles enchem muito de expectativa, de esperança e de realmente valorizar o jornalismo nos dias de hoje, porque a gente sabe que é uma profissão que, não digamos está ameaçada, mas é uma profissão que está desvalorizada. E quando as pessoas entram no curso, eu não sei se eles combinam, eu não sei o que é, mas todos os professores falam sobre quão importante é ter uma formação boa e quão importante para a sociedade é que os jornalistas tenham uma formação boa. Então, tu sai, do primeiro ano, claro, se tu nunca teve uma oportunidade, assim, de estudo, em outra instituição federal, tem o mesmo nível de exigência, por exemplo, tu acaba se sentindo um pouco sobrecarregado nesses primeiros meses de faculdade, porque é muita coisa para fazer, todo um ritmo muito diferente do que é no ensino médio. Nesse sentido, ter estado no IFSC me deixou um pouco mais tranquila. E eu vi os outros colegas meus que vieram direto, por exemplo, de terceirão, super nervosos e meu Deus, é muito conteúdo, não sei o quê. E como eu já tinha meio que vivido isso no IFSC, foi mais tranquilo. Se prepare para ler vários textos, mas também se prepare para fazer várias entrevistas e gravar vários programas de rádio, tudo isso nos primeiros 2 meses de faculdade. Então, isso é bem legal porque, diferente de alguns outros cursos, por exemplo, o meu, parece que você já tem bastante prática do curso mesmo logo de início. Isso é bem legal, né, para o calouro já entrar animado e fazendo aquilo que ele entrou para fazer, digamos assim. Sim, isso é bem bacana. Inclusive, o meu currículo, eu entrei em 2017, o meu currículo estava em teste, e ele foi mudado em algumas questões que tinham alguma defasagem, porque, por exemplo, isso daí é uma discussão bem interessante, porque sim, é muito legal ter essa prática logo no início, mas aí também tem a questão de que a gente não tem uma técnica boa. A gente não estudou no ensino médio para ser um jornalista, então às vezes o que a gente faz nos começos, na primeira ou segunda fase, as primeiras vezes que você faz alguma coisa, faz uma entrevista ou faz uma reportagem, tu acaba cometendo alguns erros que depois, por exemplo, que eu vejo que hoje eu cometi alguns erros no passado, tanto em questão de perguntas que eu deveria ter feito ou que eu não deveria ter feito, ou questão técnica mesmo, de edição de um material, é uma questão que é muito debatida no curso, se essa prática deveria realmente ser do começo, ou, por exemplo, se deveria ser só matérias teóricas na primeira fase e começar as técnicas ou práticas a partir da segunda. Mas nesse novo currículo eles continuaram, tem matérias práticas e teóricas no primeiro semestre, e eles fizeram um negócio que eu achei sensacional, que é o primeiro curso do Brasil, digamos, a fazer isso, colocar já no primeiro contato da pessoa com o jornalismo, uma matéria de jornalismo, identidade, diversidade e gênero, que é um dos assuntos mais importantes para você trabalhar hoje com comunicação. É a questão da inclusão, é a questão da diversidade. Então, ter uma matéria dessa logo no começo, para evitar que as pessoas cometam erros que elas não cometeriam se tivesse esse treinamento, é incrível e me dá vontade de voltar para a primeira fase só para ter essa matéria, sabe? Essa adequação, né, modernizar o curso, algo que mudou muito nos últimos tempos, né, que é a questão do jornalismo com a internet, acabou mudando tudo. E é ótimo saber que a nossa universidade está sendo pioneira aí nisso e trazendo inovação para dentro do currículo. E falando em currículo, quais foram as tuas matérias preferidas, as que tu mais gostou na primeira fase? Olha, nas primeiras fases, as matérias que eu mais curti fazer
foram as teóricas. E eu explico. Eu ficava muito nervosa na hora de fazer as matérias, digamos, entrevista ou fazer matéria técnica, porque eu sou uma pessoa muito perfeccionista. Então eu sempre ficava me batendo assim, pô, não, isso daqui eu preciso melhorar. Agora nem tanto, foi uma conquista de muito deadline e muito trabalho acumulado de ter que fazer tudo, fazer aquela questão de feito é melhor que perfeito. Trabalhei muito isso na faculdade, mas as questões, as matérias teóricas, pra mim sempre foram muito legais, porque é muito massa ver como as pessoas pensam, como é feito o jornalismo e como é feita a comunicação. Então, Fundamentos do Jornalismo foi muito bacana, logo no começo. Jornalismo e Cultura Brasileira foi uma matéria incrível que a gente teve. Pra ter uma noção, assim, a gente fazia as nossas discussões, assim, era uma matéria, como a maioria das matérias do jornalismo, é uma matéria teórica, mas com uma atividade prática no final. Por exemplo, a gente fez uma reportagem daí que revelasse algum aspecto da cultura brasileira e fazia um texto, ou um podcast, ou um vídeo. Isso daí é outra coisa muito legal. Os professores, quando não é uma matéria específica, digamos, de áudio, ou de foto, ou de vídeo, a maioria dos professores deixa livre para tu fazer no formato que tu se adequa melhor. Então, se tu acha, por exemplo, para uma matéria de jornalismo e cidade e meio ambiente, a gente fez uma reportagem sobre o manguezal do Itacurubi. Teve uma galera que fez um site, digamos, uma reportagem multimídia sobre o efeito na natureza dos cemitérios. Teve outra galera que fez vídeos sobre animais em proteção. Então, tipo, o que eu quero dizer com isso é um espaço muito livre, com muita liberdade para criatividade e para tu buscar o que tu curte mais falar sobre e em que formato tu curte mais fazer isso. Então, eu acho que isso, junto com as matérias mais teóricas, assim, mas as coisas práticas que a gente faz, ter essa liberdade, eu acho que foi uma coisa que me encantou desde o começo. Nossa, muito legal. Até eu tô ficando com vontade de fazer jornalismo. Aproveitando que tu tocou bastante nesse assunto das matérias e também da questão da reforma do currículo, acho que uma dúvida que pode preocupar quem tá pensando em fazer jornalismo é o quão atualizado o curso é para as novas mídias, né? Que surgiram nos últimos anos. A gente viu que os jornais mais tradicionais tiveram um pouco de problema para se adaptar à internet, né? De fazer a transição entre o jornal de papel para um jornal digital, que acabou gerando toda aquela coisa de clickbait, etc. Mas o quanto acha que é atualizado o curso para as novas mídias? Olha, o problema das mídias sociais e de toda a internet é que todo momento ela é atualizada e todo momento algo novo surge e o outro fica ultrapassado em, sei lá, questão de meses ou que dirá de anos. Então, eu acho que, embora algumas questões que a gente não trata muito no currículo, como, por exemplo, questões mais técnicas, assim, de redes sociais, a gente não tem nada voltado para ensinando como utilizar um Facebook ou ensinando como utilizar um Instagram. A gente tem sim matérias que falam sobre o todo. Por exemplo, a gente tem matérias de jornalismo online, tem matérias de narrativas digitais. Então, a gente tem, como eu te falei, essa liberdade de ir em outras matérias. Se a gente quiser criar algo no digital, a gente pode. A gente tem matérias de comunicação organizacional e de assessoria de imprensa, que daí entra na questão que não é especificamente o jornalismo, mas entra na questão que isso a gente pode trabalhar bastante, principalmente nas redes sociais. Um exemplo, no nosso segundo semestre, a gente fez um programa de rádio chamado As Recatadas, e a gente utilizou o Facebook para fazer a transmissão ao vivo para várias pessoas. E teve um alcance muito grande. A gente teve em um semestre 600 curtidas na página das Recatadas. A gente teve um engajamento muito grande, e isso numa aula de radiojornalismo.
Então, assim, a gente tirava um tempo da aula de rádio para alimentar nossas redes sociais. Então, as pessoas, os nossos professores, continuam estudando. A gente tem vários professores que estão em doutorado ou até pós-doc, e muitos deles na área de jornalismo digital. Então, não são pessoas como em alguns outros cursos que entram na docência e para um tempo, sabe? Até porque não tem como tu ensinar o jornalismo, que é um produto tão da atualidade, não tem como tu ensinar isso com técnicas de 30 anos atrás. Claro, a gente estuda essas técnicas, a gente estuda essa história, a gente estuda todo o caminho que nos levou até onde a gente está aqui hoje. Mas a gente também estuda como fazer as coisas hoje. A gente estuda webjornalismo, tem várias matérias que a gente trabalha, programas de edição. Então, por exemplo, numa aula de vídeo e telejornalismo, a gente não tem só o telejornal, assim, aprender a olhar para a câmera, aprender a falar com a câmera. A gente também tem a parte da edição, a gente também sai da faculdade sabendo fazer uma matéria na parte técnica, sabendo onde que tem que entrar cada parte de uma reportagem. Então, é um ensino bem completo, embora em algumas partes não seja um ensino muito profundo, isso precisa ser pontuado, mas é um ensino bem completo. Eu vou pedir ajuda para os universitários, Silvio. Bom, falando um pouquinho agora sobre como está a tua experiência atual com o curso, olhando para trás, o que tu analisa como os principais pontos negativos e positivos? Os pontos positivos, esses que a gente já conversou sobre a criatividade que a gente tem no curso, que ela é incentivada e que ela é muito presente em todas as matérias, e até porque precisa ser assim, a gente precisa saber tirar pauta de todos os aspectos da nossa vida. E todas as matérias, eu não sei se isso daí é um mérito daí da minha turma, mas todas as matérias a gente discute muito e discute sempre. Então não é uma matéria ou outra. Claro, tem a questão da didática do professor, isso daí é óbvio, mas em geral a gente sempre está engajado com o que a gente está falando, por que a gente está falando. E isso é uma coisa muito positiva. Eu acho que as pessoas que saem formadas do jornalismo da UFSC têm um pensamento crítico muito bom e muito aguçado. E alguns pontos negativos é que aí é questão do meu currículo em si. E daí eu espero que com essa modificação que teve esse ano, esses problemas sejam sanados. Algumas matérias que não eram tão necessárias, por exemplo, C4 créditos eram, e algumas matérias que a gente precisava de mais tempo não tinha. Então, porque eles decidiram dar 4 créditos para todas as matérias, independente do conteúdo que precisava ser passado. Então, algumas questões, por exemplo, de que a gente precisava de mais tempo de apuração, por exemplo, que isso daí é uma questão que é um pouco negativa, e daí no intercâmbio eu percebi como isso era legal, era que a gente não tem carga horária quase para fazer uma apuração fora da sala de aula. Então, geralmente, a maioria dos professores deixa as 2 ou 3 últimas semanas antes da entrega do projeto, deixa a aula livre para a gente fazer a apuração, mas é muito difícil. E se você, ouvinte, entrar no jornalismo, você vai saber e vai concordar, é muito difícil fazer todas as pessoas que você precisa entrevistar, fazer todas as pessoas que você precisa trabalhar junto, ter um horário na semana para se encontrar e para fazer uma entrevista e para fazer uma verificação de alguma coisa. Então, às vezes, é muito pouco tempo. E nisso pecava, assim, a maioria das pessoas precisava fazer um estágio ou para complementar renda ou para conseguir se manter mesmo na UFSC. Então era muito difícil todo esse tempo livre, digamos, que a gente precisa na faculdade para fazer essas pesquisas. A gente não tinha, porque estava ou trabalhando ou em outra aula.
E daí agora eles fizeram algumas modificações e tem mais aula com mais horário, e tem aulas não tão necessárias, mais aprofundamento, então com um horário menor. Então eu acho que nesse caso eles vão melhorar. Que bom, então, que pelo menos a maioria dos pontos negativos que tu apontou já estão sendo consertados, né? Mostra que o curso está sempre melhorando. E falando assim, em termos de professores e metodologia, tu já falou que os teus professores são bem queridos, que eles trabalham que eles são, aparentemente, ainda estão estudando e trazendo coisas novas, né? E a questão, então, de professores e metodologia de ensino, como é que tu analisa? Por exemplo, em matérias maiores, como grande reportagem e jornalismo online e narrativas digitais, são duas que me veio agora na cabeça. A gente vai construindo as coisas ao longo do semestre e a gente vai mostrando tanto para professor quanto para os nossos colegas. Então a gente vai meio que construindo o nosso trabalho, mas é um trabalho em conjunto também, ao mesmo tempo. E então, quando os professores sabem conduzir essa vontade que quase todo estudante de jornalismo tem de contribuir, tanto com a aula quanto com o trabalho dos outros colegas, se torna muito bom. Mas quando ele não sabe conduzir, é também muito frustrante não saber por que tu tá ali naquela aula, tendo aquela matéria, e não fazendo outra coisa que importasse mais, sabe? Então, depende muito de professor para professor, mas no geral, diria que foram mais experiências positivas, de metodologia de ensino positiva do que negativa. Não tem como fugir, né? Acaba todo curso, sempre vai ter alguns professores mais antiquados que dão aquelas aulas maçantes, não tem metodologia e tal. Mas se a maioria é bom, acho que é isso que importa. A questão é até meio triste, porque são pessoas que tu vê que têm conhecimento muito grande e que poderiam ter algo muito bom a contribuir com os alunos se tivessem uma metodologia de ensino melhor, sabe? Uma didática melhor. Então isso que é triste, assim, quando acontece. Concordo plenamente. E assim, olhando pra todas as matérias que tu já teve até agora, qual foi a que tu mais gostou e a que tu menos gostou? Jesus, eu acho... A que eu menos gostei, com toda certeza, é uma matéria que eu tô... São duas. A primeira é a da primeira fase, que foi iniciação ao trabalho acadêmico, que foi um porre. Por quê? Porque eu já tinha feito muitos trabalhos acadêmicos no IFSC, então foi basicamente mais do mesmo, digamos, e, sabe, não foi uma coisa interessante de jeito nenhum. Nossa, eu entendo a tua dor 100%. A gente teve pesquisa bibliográfica, que é a mesma coisa, e pra quem já vem do IFSC, que já sabia os conceitos básicos de ABNT e tal, é um porre mesmo. Sim, e daí aí junta aquilo que a gente falou agora, que o professor não tinha didática nenhuma, então já sabe, né? Era só esperar o horário ruim mesmo. Era basicamente isso. E eu acho que as minhas matérias favoritas é difícil, mas eu acho que o laboratório de radiojornalismo, que foi o que a gente fez as recatadas, foi muito legal, porque foi uma experiência que toda a nossa turma engajou. No caso, quando são matérias práticas, as turmas semestrais elas dividem em duas, então fica mais ou menos um laboratório com 15 pessoas cada turma. E esses laboratórios são todos dentro do próprio corpo da universidade? Sim, são todos inclusive dentro do departamento de jornalismo. A gente não tem na verdade nenhuma matéria fora do jornalismo, são todas dadas pelos professores do nosso departamento. O que daí é uma coisa que eu particularmente não gosto muito, acho que a gente teria muito a agregar se a gente tivesse matérias, por exemplo, no direito, ou RI, filosofia, história. Uma matéria de jornalismo internacional aí daria uma boa, hein? Poxa, imagina, seria incrível. Mas os laboratórios, eles são todos do jornalismo. Então a gente tem um laboratório de fotografia, laboratório de radiojornalismo, que é o estúdio, tem um laboratório de televisão, que é um estúdio bem grande que a gente tem, e tem os laboratórios digitais, né, que são os que tem os computadores e tal. E a questão de estrutura dos laboratórios, assim, a qualidade dos equipamentos, como é que é? Olha, a maioria é boa. A gente teve, se eu não me engano, foi no ENAD, teve um investimento muito grande, a gente conseguiu comprar muitos equipamentos.
Então a gente tem uma coisa que, assim, quando o pessoal de mobilidade acadêmica vem pra UFSC, eles ficam, a maioria fica, tipo, embasbacada, assim, é a quantidade de materiais que a gente tem, por exemplo, de fotografia, de telejornalismo. A gente tem 3 câmeras, acho que até mais, de vídeo. Não é muito a minha área, então não sei dizer, mas a gente tem, assim, umas 16, 18 câmeras de fotografia. Então tu não precisa comprar uma câmera de fotografia para fazer as matérias, e tu não precisa dividir uma com 20 pessoas, como eu já ouvi relatos de outras universidades no país. Então, assim, a gente tem uma infraestrutura muito boa. Infelizmente, os computadores, como eles são um pouco mais velhos, e como não está tendo muito investimento na universidade pública, digamos, quando estraga é super difícil de recuperar, assim. Mas os equipamentos de rádio, tele e foto são bem bons de trabalhar. Bom, falando um pouquinho agora das atividades extra-classe. Aparentemente vocês têm bastante coisa em laboratório, chegou a fazer programa de rádio e tal. Mas falando, assim, de palestra, grupo de estudo, esse tipo de coisa, como é que é no jornalismo da UFSC? A gente tem várias palestras ao longo do ano de jornalistas convidados. A gente já teve gente muito boa palestrando pra gente. Por exemplo, a Daniela Arbex, que é uma jornalista bem respeitada no meio, com vários livros, reportagens que ela já publicou que foram super importantes, assim. Ela já deu palestra lá. A Laine Valgas, ela é muito querida, muito fofa, gosta bastante do pessoal da TV, então ela vai lá. Não digo frequentemente, mas já foi algumas vezes para dar cursos e tal. A gente tem vários coletivos, várias instituições dentro do curso. Tem muitos programas de rádio que acontecem e são super específicos. A gente tem programa de rádio sobre cinema, já teve sobre jogos. Tem o nosso TV UFSC, que é um jornalismo diário que o pessoal publica, tanto no Facebook quanto, se eu não me engano, tá passando na TV UFSC também. Agora não, por causa da paralisação das aulas, mas é um projeto extra classe que já ganhou vários prêmios no Brasil, inclusive, melhor telejornal universitário, várias e várias vezes. Um super projeto do jornalismo, digamos assim. Acho que existe algum aluno da UFSC que nunca tenha visto nada do TV UFSC, que é bem legal. Thanks. A gente tem a Atlética, a Graus Bons, eles são ótimos, fazem festas muito legais. Tem o CA, que é um CA muito ativo, claro, a depender da gestão, mas geralmente são gestões bem combativas e bem participantes, tanto das decisões que são relacionadas ao jornalismo quanto da UFSC em geral. E tem a empresa Júnior. A empresa Júnior de vocês é focada em quê? A Comunica, ela é focada em assessoria de imprensa e de comunicação. Então, eles já assessoraram várias empresas, organizações. Para quem não sabe, a empresa Júnior é algo que tem bastante dentro das universidades, pelo menos na UFSC, em cada centro tem pelo menos uma. São empresas compostas 100% por universitários, organizadas pelos próprios estudantes, que prestam serviços para clientes, funcionam como uma empresa normal, mas são compostas somente por universitários. Então é uma oportunidade incrível para tu aprender mais sobre a tua área, se o teu centro ou o teu curso tiver uma empresa júnior. Por exemplo, no meu centro, que é o Centro Econômico, a gente tem a empresa júnior, que é mais para uma questão administrativa econômica, mas eu fico feliz de ver também que, por exemplo, no jornalismo tem a questão da comunicação, e na engenharia civil também tem uma empresa júnior voltada para a questão da engenharia civil, de construções e tal. O design também tem. Então cada curso se adapta e constrói algo em torno da sua área do conhecimento e oferece esse serviço. Eu acho isso uma oportunidade incrível para desenvolvimento pessoal. A gente é muito incentivado a participar dessas outras atividades, que, querendo ou não, também é um lugar que a gente consegue expressar melhor
o que a gente é e o que a gente quer ser. A galera que gosta de esporte, por exemplo, tem um núcleo esportivo da rádio super forte. A galera que gosta de TV tem essa super oportunidade de fazer parte do TJ. E a gente tem outra, agora é a última coisa que eu tenho para comentar. A gente tem o coletivo de jornalismo sem machismo, que é super legal, é das meninas do curso, e é uma das razões porque a gente tem tanto um corpo docente quanto alunos muito conscientes em todas essas relações de minorias, tanto de raça quanto de gênero, é por causa da existência do coletivo também. Então é muito legal, a gente se sente bem mais segura quando a gente sabe que tem uma rede protegendo a gente. Acho ótimo de perceber que os cursos mais voltados para as questões sociais, de comunicação, humanas e tal, acabam sendo muito mais conscientes e tendo essas iniciativas dentro deles, né? E falando agora de estágios de intercâmbio, tu falou ali que tu fez um intercâmbio, né? E estágios, assim, como é que tu já fez algum? Tem bastante vaga? É muito disputado? Como é que é? Eu tô no meu 3º estágio, então sim, tem uma oferta muito grande de estágios, até porque a gente não trabalha só com jornalismo, a gente trabalha também com todas as áreas da comunicação, então tem muito estágio para assessoria de comunicação, para ser social media, para ser criador de conteúdo. Nessa parte é muito bacana a gente ter esse tanto de oportunidades. É muito difícil alguém chegar na última fase e fazer o estágio obrigatório sem ter feito nenhum estágio anteriormente. Assim, praticamente todos os meus amigos todos os meus amigos da minha classe, todo mundo ou já teve estágio, ou tem agora, ou bolsa de pesquisa. Então é super comum e é super... É isso, é super comum. E os estágios que eu fiz, o primeiro foi na Rádio Desk, que eu fiz estágio em jornalismo cultural, foi muito legal. O segundo foi o estágio numa empresa de ensino à distância, eu fazia conteúdos para ensino à distância, e eu fazia parte de design instrucional, que era basicamente análise de controle de qualidade e percepção, assim, do que seria necessário em cada videoaula. Era bem legal também. São coisas que às vezes a gente nem sabe que existe, e daí a gente vê a oportunidade de estágio e a gente pensa, caramba, isso existe? Daí tu entra e tu faz uma coisa que tu nunca pensou que ia fazer na vida, que é o meu caso agora. Atualmente eu tô, na verdade, numa bolsa de extensão, e eu tô trabalhando como assessora de comunicação, social media, de um laboratório de tecnologia da UFSC mesmo, o Laboratório GRIT. Aí eu tô lá tem 1 ano e 1 mês. Bem legal, gosto bastante de estar trabalhando num lugar que tem uma cultura própria, mas que ao mesmo tempo faz parte da universidade. E o intercâmbio, como é que foi? Eu fui pelo Outgoing da UFSC, é o programa da Sinter que tem parceria com, assim, dezenas, se não centenas de universidades pelo mundo inteiro. E eu fui para uma na Holanda. Esse programa, ele dá a gratuidade no ensino, que eu achei que não seria de uma ajuda muito grande, porque eu pensei, poxa, o que vai me ajudar? Ah, nossa, não vou ter que pagar a universidade, poxa. Mas aí eu descobri que é cerca de 10 mil euros por ano para fazer aula naquela universidade. Eu pensei, que bom que teve essa bolsa da UFSC. E daí os custos de acomodação e alimentação e tal, aí ficou comigo. Mas foi muito legal, foi uma experiência muito bacana, porque embora eu não tenha estudado jornalismo mesmo, eu fiz várias matérias no curso de arte, mídia e sociedade e de relações internacionais. E foi muito bacana porque me deu um background, me deu uma bagagem muito grande, porque era na verdade isso que eu estava buscando. Como um jornalista, é muito importante a gente sempre ampliar o nosso conhecimento, a nossa bagagem cultural, para fazer
materiais cada vez mais relevantes e cada vez mais conectados com a realidade. Então, tanto a própria experiência de fazer o intercâmbio, embora tenha sido num continente bem padrão, né? Foi super enriquecedor nesse sentido. E as próprias matérias que eu fiz também me auxiliaram bastante. Foram algumas coisas que eu já tinha visto, assim, um pouco, tipo, visto superficialmente, digamos, no jornalismo, porque não era a área que a gente foca, né? A gente foca bastante no ensino do jornalismo mesmo, não da comunicação em si. E daí no intercâmbio eu consegui aprofundar, tipo, de teorias de comunicação, de questões de Big Data, de Analytics. Então foi super diferente e super bacana ter conseguido isso. As oportunidades são ótimas pra dar uma brida na cabeça, assim, né? Tu acaba enxergando coisas que tu não veria se tu tivesse ficado só no que tu teoricamente era pra ficar. Então tu dá uma fugidinha da tua área, mas isso te abre a cabeça de um jeito... Sim, isso é muito real. E a UFSC, ela faz parte de vários programas que, além de oferecer a gratuidade do ensino, tem vários programas que também oferecem ajuda de custo para fazer o intercâmbio. Então, é muito legal procurar, é muito legal ficar ligado na secretaria, na Sinter, porque várias oportunidades aparecem lá e se tu consegue uma delas é muito massa. Você falou bastante sobre os intercâmbios da UFSC no último episódio, que foi sobre relações internacionais na UFSC e na URGS. Então, para quem tiver mais interesse, dá uma conferida lá. Bom, para abrir o nosso último bloco, eu vou começar com uma pergunta, que é: o jornalismo, nessa época que a gente está vivendo, onde a gente vê diariamente jornalistas sendo atacados publicamente, onde a gente vê uma desvalorização da profissão, ele ainda vale a pena? Eu diria que é a época que ele é mais necessário de todos, porque isso tudo que a gente está vivendo só demonstra que as pessoas esqueceram ou que ainda não se tocaram da importância que uma notícia e que uma informação verdadeira tem. E é por isso que ela precisa continuar existindo. Então, é muito desafiador e angustiante a gente ver todos esses ataques que têm acontecido, até mesmo ataques físicos a jornalistas. Cada vez que alguma coisa dessas acontece, a gente só fica mais instigado para continuar fazendo um conteúdo ainda melhor e que atinja ainda mais gente. Então, assim, a gente tem várias iniciativas que surgiram nos últimos anos de agência de fact-checking, agência de jornalismo investigativo independente, que é custeada simplesmente pelos assinantes, por exemplo, que fazem matérias incríveis e, inclusive, tipo, grandes veículos também fazem matérias muito importantes e até, às vezes, veículos que as pessoas descreditam ou falam, isso daí não faz jornalismo de verdade, ou, emissora X, ou grupo Y, estão fazendo um serviço, não sei o quê. Cara, se tu olha o número de pessoas que são atingidas diariamente com aquele conteúdo que tu tá produzindo e com aquela realidade que tu tá podendo mostrar, isso não tem preço, sabe? Isso é uma coisa que, se impactou uma pessoa lá do outro lado, já vai ter valido a pena. Eu acho que agora, hoje em dia, demanda mais do que nunca uma certa coragem extra, né? Uma determinação a mais do jornalista para se manter fazendo o trabalho dele, porque passou a ser algo meio que é um risco real, né? Passou a ser um risco real pela questão das agressões, mas concordo 100% com o que tu falou. Uhum. E, querendo ou não, tipo, também é uma coisa que é importante pontuar para as pessoas, se você não quer fazer um jornalismo de guerra, se tu não quer se colocar, sabe, à prova todo dia, também não tem problema. Se tu quer ir para uma área que as pessoas falam que é um jornalismo mais leve, ou não, isso daí é entretenimento, cara, não tem problema. Se tu quer fazer um jornalismo cultural, se tu quer falar sobre série, se tu quer falar sobre culinária, se tu quer falar sobre livro, se tu tá indo para uma realidade, apurando ela, trazendo as verdades sobre aquilo,
e entregando esse conteúdo para outra pessoa, tu tá fazendo jornalismo. Então, assim, não se deixe levar para as pessoas que acham que fazer jornalismo é só tá na linha de frente todo dia também. Pode ser jornalista sendo tímido, tu pode ser jornalista não gostando de escrever, porque tu pode ir para outra área. Então, assim, não se limita pelo que as outras pessoas falam que um jornalista deve ser. Seja o teu tipo de jornalismo e enquanto tu segue todos os preceitos que fazem um bom jornalismo, de ética, de compromisso, com entregar uma verdade e entregar aquilo que tu acredita, porque, querendo ou não, qualquer matéria vai ser um pouco subjetiva no fundo, assim. Meu, vai pra isso, não tem medo, jornalismo é muito legal. E o que tu pode indicar de material pra quem tá pensando em entrar no curso, assim, um livro, série, filme? A principal questão é consuma jornalismo. Tipo, vai ver um documentário, assina uma revista ou um jornal, sabe? Mantenha em contato com veículos de comunicação que falem de coisas que você se interessa. Isso daí é o básico. E tem alguns livros que a gente fala que é tipo meio cânone, que todo mundo precisa ler e tal. Por exemplo, A Sangue Frio, do Truman Capote, que trata sobre a reconstituição de um crime nos Estados Unidos na década de 60. É um super clássico. De filme pra ver, por exemplo, Todos os Homens do Presidente. É um filme muito massa que fala sobre um escândalo que, depois de vários anos, conseguiu inclusive tirar da presidência o Nixon nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente tem muitos autores muito bons que fazem jornalismo escrito. Por exemplo, Eliane Brum. Se tu entrar no jornalismo UFSC e não souber quem a Eliane Brum por exemplo, quer dizer, vamos dizer, é bom você saber antes, porque ela vai ser muito comentada. Ela é uma pessoa que escreve de um jeito muito próprio, então ela é muito modelo para várias pessoas que querem ter um estilo mais pessoal, digamos assim. A própria Daniela Arbex, que eu falei antes, ela tem muitos livros, reportagens incríveis, o Caco Barcelos. E Mahara, quais são as tuas perspectivas pro futuro, assim? Tu já experimentou alguns estágios em áreas diferentes? O que tu se imagina fazendo daqui a alguns anos? Isso é uma pergunta super, super difícil. As pessoas me perguntam qual área de jornalismo você gosta mais, e eu não tenho a menor ideia. Mas eu acho que, pra mim, existem vários caminhos que eu gostaria muito de seguir. Eu acho que eu seria feliz se eu fosse seguindo. E a única questão que eu gostaria de estar fazendo mesmo é estar sendo capaz de contar histórias que falem sobre o que eu acredito também. Porque eu não me vejo fazendo um jornalismo diário, eu não me vejo fazendo, por exemplo, telejornalismo. Eu acho que não é muito a minha cara. Mas eu acho que, tipo, se eu for capaz de, até mesmo num jornalismo diário, se eu for capaz de transmitir, de dar voz às pessoas que eu acho que precisam ser ouvidas, eu acho que é isso que eu gostaria pro futuro. Isso ou trabalhar na Maurício de Souza Produções, porque é um sonho de criança trabalhar pra Turma da Mônica. Então... É muito legal trazer um sonho de infância assim pra algo atual. Uhum. Então, pra gente encerrar nossa conversa agora, conta pra gente um momento marcante assim da graduação, alguma coisa engraçada que aconteceu, que te marcou. Tá, então eu vou falar sobre... Não é nem o primeiro dia da graduação, é o dia -1. Eu vou falar da festa de domingo, que você lembra lá no comecinho eu falei que a nossa foi muito icônica, e ela foi mesmo. A gente tava todo mundo no pátio da casa, tinha uma piscina e tinha uma Kombi com várias luzinhas piscando. E daí começou a chover, e choveu muito. E uma menina, sem querer, pisou em uma das luzinhas que tava no chão e levou um choque. Ela foi simplesmente eletrocutada. As amigas dela socorreram ela. Ela ficou alguns minutos na cama, tipo, da casa. E depois ela levantou e continuou a dançar como se nada fosse nada. Então eu acho que isso reflete muito bem o jornalismo UFSC, que leva porrada o tempo inteiro. É completamente maluco, mas aí continua fingindo costume e leva a vida adiante. Moral da história, não subestime a vontade de um calouro de ir pra uma festa e continuar nela. Exatamente, basicamente isso.
Mahara, muito obrigado pela conversa, muito obrigado pela participação. Se tu quiser dar agora teus recadinhos finais, deixar tuas redes sociais pro pessoal poder te seguir, fica à vontade. Beleza, então eu vou deixar o meu Instagram, que é Mahara, M-A-G-R, que eu tô começando um projeto lá que se chama Memória Sonora, que eu falo um pouco sobre os álbuns de música que, digamos, marcaram a minha vida e fizeram eu começar a gostar mais de álbuns do que de músicas isoladas. Então, é o meu projeto de quarentena e se você quiser dar uma olhada, muito legal. Obrigada, Xande, por ter me chamado e espero que possa ter tirado as dúvidas do pessoal que está ouvindo. Venha para o jornalismo UFSC se é isso que te agrada e muito obrigada por ter ouvido. E chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Quero pedir para que você lembre de seguir o Instagram do Ajuda dos Universitários, é @ajudauni, e a gente também tá com a nossa página no Facebook, facebook.com/ajudauni, ou pesquisando por Ajuda dos Universitários. Se você tiver qualquer dúvida ou sugestão, pode mandar lá pra gente no inbox que eu vou responder. Novamente, muito obrigado por ter ouvido até aqui, e a gente se vê semana que vem. Adiós!